Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa do projeto Leia, onde estamos estudando, lendo e interpretando diferentes textos de diferentes gêneros textuais. Nesta aula, nós vamos fazer a leitura e a interpretação de um artigo de opinião e quero que vocês me acompanhem. Então vamos lá começar. O artigo de opinião, nós já conhecemos esse gênero. Vamos agora ler e interpretar um artigo de opinião? Aqui eu tenho uma versão adaptada do artigo de opinião de Mauro Buarque, que tem o título A Agenda da COP30 é a implementação, não a promessa. Então a gente já viu que esse artigo de opinião vai falar sobre a COP30, né? E a opinião desse autor, do Mauro Buarque, sobre o que deve acontecer na COP30. Depois que nós lermos esse trecho do texto, eu vou mostrar a capa do artigo para vocês, porque o artigo era bem grande, não dava para trazer o artigo inteiro aqui para a nossa aula. E aí nós vamos responder algumas questões sobre o texto. Vamos lá fazer isso juntos? Vamos começar a leitura. Desde 1992, quando já se constatavam desertificação, perda de biodiversidade e alterações climáticas, avançamos pouco na criação de mecanismos que realmente enfrentem o problema climático. JC é o nome do jornal, tá, meninos? Para a COP30, a comitiva brasileira acertou ao focar não em novas promessas, mas em fazer o que já foi pactuado sair do papel. Isso significa dar prioridade à implementação das metas de mitigação e adaptação, o que exige financiamento real, especialmente para economias menos robustas que precisam mudar estruturas para se adaptar ao clima. Outro ponto forte destacado pelo autor é a justiça climática. Não basta pensar em grandes acordos internacionais. É preciso assegurar que os governos locais, estados e municípios também incluam políticas climáticas concretas em seus planos de desenvolvimento. Por fim, ele afirma que não conseguiremos desmatamento zero ou uma resiliência climática plena se os governos subnacionais, prefeitos, vereadores, não assumirem compromisso real. A ação local é tão importante quanto os acordos globais. Bom, esse é um resumo do que diz o artigo de opinião. Então, ele diz que as políticas devem ser implementadas e não inventar novas políticas, que os prefeitos, vereadores, governadores precisam também se comprometer com essas mudanças, né, a nível local, né, e ele diz que precisa sim de um financiamento, de um dinheiro, para que os países mais pobres consigam arcar com esse custo de manter de pé as florestas, de manter de pé os recursos que vão ajudar o meio ambiente. Então, aqui o título e a capa do artigo é essa, né? Então, vocês estão vendo aí, foi publicado no dia 20/11/2025, há poucos dias atrás. E aí tem algumas questões sobre esse artigo que vocês vão me ajudar a responder. Vamos lá? Opa, peraí. Qual é a tese principal defendida por Mauro Buarque no artigo? Aqui eu já até deixei a resposta certa marcada, porque eu quero explicar para vocês que quando fala de tese principal, tá falando principalmente da opinião geral defendida pelo autor do artigo. E aí ele trouxe aqui essas opções, ó. A COP30 deveria fazer promessas mais ousadas para o futuro. O foco principal agora deve ser implementar o que já foi acordado. Então essa é a opção correta, né? O objetivo principal, a tese defendida, é que a COP deve focar em implementar o que já está aí acordado desde 1992. A América Latina não deve participar das negociações climáticas, ele não diz isso. Apenas países desenvolvidos devem assumir metas de desmatamento, ele também não fala sobre isso, ele fala de todos os governos e todos os países. Questão número 2. Segundo o autor, por que é urgente haver financiamento para políticas climáticas? Porque sem dinheiro não há como pagar cientistas para estudar mudanças climáticas. Porque as economias menos robustas precisam de suporte para mudar suas estruturas e cumprir os acordos, porque o desmatamento só pode ser parado com doações privadas, ou porque os países ricos já cumpriram todas as metas e não precisam mais agir. Imagina, né? Os países ricos são os que menos cumprem as metas.
Mas ele afirma no texto que as economias menos robustas, ou seja, os países mais pobres ou os países emergentes, precisam de dinheiro, de financiamento para manter esses acordos e conseguir se desenvolver, não é? Então a alternativa correta aqui é a letra B, porque economias menos robustas precisam de suporte para mudar suas estruturas e cumprir os acordos. Questão número 3. O que Mauro Buarque entende por justiça climática? Que todos os países devem pagar a mesma quantia por emitir carbono, que os países mais ricos precisam assumir mais responsabilidades financeiras, que as políticas do clima devem considerar de forma justa os diferentes níveis de desenvolvimento, incluindo ações locais. Então, essa é a alternativa correta, né? Para ele, a justiça climática é que as políticas do clima devem considerar de forma justa os diferentes níveis de desenvolvimento, incluindo as ações locais, como nós vimos lá dentro do texto, né? Vamos ver aqui a próxima. Qual argumento o autor usa para defender a importância da ação em nível local, estados e municípios? Que as grandes promessas internacionais não têm impacto real sem políticas locais concretas, essa é a correta, né? Porque não adianta, de acordo com ele, que os países, né, as nações se comprometam se dentro dos estados, dos municípios, as pessoas não estiverem comprometidas. Imaginem um país do tamanho do Brasil, se o governo federal vai conseguir fiscalizar ou olhar cidade por cidade onde é que as ações climáticas estão sendo desenvolvidas. Esse compromisso precisa ser assumido por prefeitos, vereadores, governadores, para implementar essas mudanças em nível local, para que o país consiga cumprir essas metas, né? E isso serve para todos os países, claro. Vamos ver a próxima aqui. Qual é uma consequência que o autor prevê se a implementação não for priorizada? Que o desmatamento continuará em níveis elevados, mesmo com acordos assinados, que as metas das emissões serão facilmente alcançadas, que o financiamento internacional será reduzido, ou que a COP30 não terá apoio de governos locais. Bom, ele diz que a gente não vai conseguir desmatamento zero, né, e nem vai conseguir acabar com a poluição se isso não acontecer. Então, a alternativa correta é a letra A, desmatamento continuará em níveis elevados, mesmo com acordos assinados. O que Mauro Buarque entende por justiça climática? Que todos os países devem pagar a mesma quantia por emitir carbono, que os países mais ricos precisam assumir mais responsabilidades financeiras, que as políticas de clima devem considerar de forma justa os diferentes níveis de desenvolvimento, incluindo as ações locais. Essa a gente já fez, alternativa C, né? Essa já foi respondida. Então, agora, nós vamos finalizar a nossa aula. Nós já respondemos todas as questões. Nós fizemos a leitura de um artigo de opinião, né? Claro que eu coloquei adaptado. Se você tiver interesse, pode buscar o artigo de opinião na internet. E fizemos a interpretação desse texto. Eu vou terminando a minha aula por aqui. Até a próxima aula.